Leitura bíblica diária, Levítico 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não deve fazer e proceder contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo seu pecado, que cometeu um novilho sem defeito por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e naquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar, o do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho da expiação, a gordura que cobre a fissura, e toda a gordura que está sobre a fissura, e dos 2 rins, e a gordura que está junto aos lombos, sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado, com rins, tirá-los-á. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho todo levará fora do arraial a lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza se queimará. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda do Senhor. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o degolar-se-á e o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará na base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dela toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. Fará este novilho como fez o novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará, como queimou o primeiro novilho, é a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar por ignorância, proceder contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado da cabras
macho sem defeito, e porá sua mão sobre sobre a cabeça do bode, e o degolará, no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o restante do seu sangue que derramará à base do altar do holocausto. E também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação no seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito que pelo seu pecado cometeu. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote o queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para a expiação do pecado, sem defeito trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degolará por oferta do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará o sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do sacerdote, do cordeiro, do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e ele está perdoado.